conhecer um pouco da história por trás de pessoas empreendedoras de sucesso no mercado feriaço. Estamos aqui com o Alan, meu amigo Alan, aqui em São Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Agradecido aí pela mais essa oportunidade. Maravilha, estamos nessa empresa bonita, bem organizada, mas para estar aqui nesse momento, né, glorioso, já de sucesso, tem aquela parte lá atrás, né? Os desafios. Como começou tudo isso? Me conta um pouquinho. Vou falar um pouquinho da nossa história, que é uma história bem extensa. Afinal, essa empresa ela tem quase 50 anos, mais precisamente 46 anos, né? Tudo começou lá atrás com meu pai, né? Meu saudoso pai natalino, né? Na década de 70, no ano de 77. Essa empresa ela se originou, vou falar brevemente, né? Com uma fábrica de laje, né? Ela fazia aquela laje comum, muitos conhecem como laje volterrana, né? E aí, pelo perfil empreendedor do meu pai, né, que ele era um vendedor, começou como vendedor de laje, né, treliçada, vendedor de laje comum, na verdade, no mercado. E aí ele aliou o lado vendedor com o lado empreendedor. De que forma? Ele foi conhecer o mercado, foi identificar as necessidades do que o mercado consumia. E aí ele identificou na treliça, na época, no começo dos anos 80, uma oportunidade, né, para desenvolver a empresa. Então, a partir daí, a empresa, nesse início da década de 80, ela migrou de um fabricante de laje para uma empresa fabricante do principal matéria-prima, né, que até hoje a gente comercializa, que são as armações treliçadas. Então, de todo esse tempo, de lá para cá, qual que sempre foi a premissa principal da Puma? Ajudar o fabricante de laje a ter sucesso, né, no seu negócio, fabricar de laje, né, para ele poder ganhar dinheiro de fato, saber ganhar dinheiro. Então, a nossa empresa ela não é uma simples fornecedora de treliça, né? E agora, até recentemente, graças à parceria com o Léo, a gente também começamos a produzir a tela, né? Que até a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Mas o objetivo sempre foi ajudar o cliente fabricante de laje a prosperar. Então a gente sempre investiu em treinamento comercial para a equipe de vendas, treinamento técnico, né? A gente desenvolveu uma ferramenta de cálculo para laje, uma ferramenta própria. Então a gente todo ano a gente dá treinamento técnico, ensinar o cliente a calcular uma laje, quantificar uma laje, a vender uma laje. Muitas vezes fizemos treinamento para o gestor da empresa conhecer os números. Será que eu estou tendo lucro? Será que eu estou tendo prejuízo? Então, de uma forma mais simplificada, ele fazer até um demonstrativo de resultado. Então, a gente se preocupou, é uma das premissas, ajudar o nosso cliente a prosperar, a ganhar dinheiro. Essa é a nossa premissa principal. Isso é muito bom que você tocou nisso, porque quando começa com a premissa principal, tudo se constrói sobre ele. Então, quando vocês decidiram de que nós não vamos ser simplesmente um fornecedor apenas, a gente quer fazer com que o nosso cliente se potencialize e cresça junto com a gente. Então, no final, vocês acabaram dando informação, esse cuidado, esse carinho, acaba que por trás é um grande motor de sucesso, porque o cliente entende esse compromisso que vocês têm. Então, muito bom, muito bom. Mas me conta, então, o Alan, uma vez, entrou em que momento? Eu me iniciei ainda na juventude, né, meus 14, 15 anos, quando meu pai houve uma separação da empresa de laje com a empresa de treliça, né? Na época foi criada a empresa de treliça em separado e a empresa de fabricante de laje, ela continuou, né? Um sócio, né? Que deu, assim, meu pai ficou mais na parte de gestão, conselho, e ele se dedicou à empresa de treliça. Nesse momento, na minha juventude, eu comecei lá atrás. O que seria lá atrás? Aprender a tirar pedido, aprender a medir laje, aprender a conhecer a produção,
Então eu entrei num lado mais operacional do negócio, entender como as coisas funcionam lá atrás. Né? Uma coisa é a gente chegar na empresa assim, sem conhecer o negócio. Né? Então a chance da gente também ter sucesso é muito pequena. Então eu aprendi lá atrás os detalhes, as minúcias de como é uma fábrica de laje treliçada. Né? Então, ao mesmo tempo que eu aprendia na prática com esse sócio do meu pai, né, o Pinheiro, que eu agradeço muito o conhecimento, é uma das pessoas que eu também sou muito grato, além do meu pai, né, toda a equipe comercial dessa empresa na época, e aí eu fui podendo me desenvolver. Tanto que depois eu tive uma formação técnica, como técnico de edificações, e na sequência eu me formei e graduei como engenheiro civil. Né? Então foi algo que me despertou. O lado da engenharia foi fundamental para mim, que eu consegui dar continuidade com o trabalho iniciado pelo meu pai, né? E ao mesmo tempo que eu aliava o lado da engenharia, eu fui também aprender, conhecer o lado da gestão. Como você fazer o custo daquele produto, um preço de venda que seja possível a empresa ter resultado, conhecer o custo fixo da empresa, o custo variável e assim entender uma forma, o negócio fábrica de laje, ele ser um negócio rentável e lucrativo. Então ali eu tive uma bagagem significativa como ser um empreendedor, entender de gestão, né? Isso foi fundamental. É lógico que eu fui também gradativamente adquirindo conhecimento. Fiz pós-graduação em administração industrial, né? Fiz cursos de empreendedorismo. Então eu aliei uma bagagem, né, teórica que eu fui buscar com a possibilidade de aplicar isso na empresa. Né? É lógico que a gente comete nesse percurso alguns erros que a gente vai aprendendo e isso vai deixando a gente mais calejado. Né? E a minha história é isso. Né? Comecei, se não me engano, em 94, 95 e até hoje estou nesse mercado. Atuo tanto hoje em dia com a empresa aqui de Treliça, fazendo parte de pessoas importantes aqui na Puma, Armação Treliçada, né? A qual tem uma pessoa muito importante conosco, que é o Sr. José Presidério, que é meu tio, que ele representa, tem uma importância significativa do ponto de vista comercial, né? Que ele começou lá atrás também com o meu pai, uma bagagem enorme na questão técnica, conhecedor do fabricante de laje e já foi vendedor de laje também. Então ele conhece a ponta também, ele sabe como que é lidar com o cliente final. Hoje ele tem um papel fundamental com a gestão da equipe comercial. Então hoje a empresa aqui a gente é uma espécie de um conselho, né? E esse conselho a gente determina as estratégias para poder fazer com que o nosso cliente, que é o fabricante de laje, ele tenha sucesso. É isso que é a nossa premissa. A gente não vende treliça, a gente não vende quilo, a gente vende um produto e uma assistência que faça com que o nosso cliente tenha sucesso. O que você falou, que eu acho que é interessante, pelo que eu acompanhei na sua trajetória, você começou com a curiosidade que você ainda era adolescente, 14, 15 anos. Era jovem. Se envolver no negócio do pai. Primeiro, a curiosidade, como é que funciona, e se envolver para que você pudesse aprender do zero, das coisas mais básicas, né, do negócio. A sua formação técnica te ajudou, na minha opinião, a você ter exatamente isso que hoje você está falando, que você, para você ajudar os outros a crescerem como seus clientes, você também se formou bem em toda a parte técnica de como fazer, para que você pudesse traduzir isso de maneira simples para que eles pudessem, seus clientes, entender como melhorar a sua forma também de atuar, os cálculos estruturais, tudo para que eles
Porque muitas vezes o seu próprio cliente talvez não tenha essa formação técnica. A grande maioria não. Então ele precisa de alguém para dizer, ó, vai por aqui, vai por ali. Então eu acho que no que você se formou, foi atrás da parte do empreendedorismo, entender como é que funciona a parte técnica, para que você pudesse entregar um pouco já essa coisa já meio que facilitada para que o seu cliente pudesse entender bem como é que segue. Me diz uma coisa, só que de 1900, você falou 1970. 77 a empresa começou. 77. A gente sabe que de 77 para 2023 muita coisa aconteceu. Teve muito plano econômico, altos e baixos do mercado do aço. Qual foi aquele momento em que você viu que foi importante tomar uma determinada decisão para superar aquele tipo de dificuldade nessa trajetória? Qual que você acha que foi um momento assim, importante na empresa? Porque muitos empreendedores, na hora que tem dificuldade, às vezes se retraem. Outros não, entendem que precisa nesse momento tomar um determinado caminho, ou avançar, ou é o momento de crescer. Como você enxerga nessa trajetória aquela situação em que vocês tomaram uma decisão que, na sua opinião, foi acertada? Eu vou falar dessa trajetória da empresa, né, que 80%, 90%, eu vou falar assim, teve o papel fundamental do meu pai, né, do meu saudoso pai Natalino, né, que eu sempre sou grato por todo o aprendizado que eu tive com ele, né, não só eu, como todos aqui da empresa e outras pessoas, outros muitos clientes que eu sei que prosperaram graças ao ensinamento que teve com o Natalino. Então, eu acompanhando toda essa trajetória da empresa, teve épocas que a dificuldade, ele passou pelo plano cruzado, né, aquele momento da hiperinflação. Então, ele aliou a oportunidade daquelas épocas, vai da visão, né, para poder ver a oportunidade no mercado e você poder oferecer um produto adequado e criar uma demanda para você poder prosperar. Então, ele foi atrás de um equipamento para promover um produto que quase não existia nesse mercado aqui de São Paulo. Então, ele foi um dos precursores dessa solução na época. Já existiam fábricas que faziam a laje treviçada, sim, mas ele foi uma pessoa fundamental, isso eu digo, para poder desenvolver o sistema. Do que hoje é desenvolvido nesse mercado hoje da laje treviçada, né, se deve a um trabalho de 40 anos atrás que foi feito pelo Natalino, pelo meu pai. Tá? Então ele passou essa hiperinflação, passou um grande desenvolvimento no começo dos anos 90, né, que tinha uma escassez desse produto, a Puma ela tinha um destaque fantástico, a gente até era localizado numa outra unidade, próximo daqui, e ele percebeu naquele momento que ele precisava expandir a unidade Fabril, né, foi onde ele fez essa nova instalação no começo dos anos 2000, né, que ele mais que dobrou a capacidade produtiva, ele trouxe equipamentos importados que possibilitavam uma qualidade maior dos produtos. Então ele sempre focava o quê? Produto de qualidade, atendimento de qualidade e fazer o cliente ter sucesso, né? Não adianta você não ter um produto condizente, não atender bem seu cliente, ou seja, ajudá-lo a dimensionar, ter uma pontualidade na entrega, entregar o produto na medida e também não ajudá-lo a crescer, você não vai ter sucesso. Se o seu cliente acabar definhando, você vai acabar perdendo espaço, né? O começo dos anos 2000 foi muito importante, porém de lá para cá, com a participação das usinas, que até então as usinas não fabricavam esse produto,
elas eram somente o fornecedor da matéria-prima, né? Ela começou em meados, acho que 94, 95, começou uma das usinas, em 2000 a segunda usina, que foi a Arcelor, também iniciou a operação. Então o mercado ficou muito mais competitivo, porque a gente passou a concorrer com o nosso principal fornecedor. Então, na cadeia de distribuição do produto, né, vamos falar assim, no nosso share, né, no nosso mercado, a usina começou a ter uma participação mais significativa por conta que ela é detentora da matéria-prima. Aí, tanto a Puma como outros players que fabricavam um produto na época, teve que criar alternativas. E a alternativa sempre é como agregar valor ao produto, ter serviço que você possa ajudar o seu cliente, né? Pontualidade, sob medida, fracionado, ajudar a dimensionar N situações. Então, nesse novo momento, nesse desafio, quanto mais o nosso principal fornecedor passou a ser mais agressivo no mercado, a gente entende que somente a gente tendo um serviço agregado ao produto é o que pode, assim, ser o diferencial. A gente sempre tem que ajudar o nosso cliente, o fabricante de laje, a ter sucesso. Aí a gente diferenciou o portfólio, começou meados de 2019 fazer a laminação, e também a gente identificou que o portfólio de tela soldada é fundamental para somar a nossa cesta de produtos, né? Então a gente vende a treliça, vende a tela, a gente consegue oferecer mais comodidade para o nosso cliente, uma linha de produtos mais ampla. Agora você já visando o crescimento, né? Agregando outros produtos como a tela, exatamente por esse conhecimento que você tem do seu cliente. E como é que está a sua visão futura em relação ao seu crescimento, a questão da tela? Como é que você está pensando? Olha, com relação ao mercado, ele é um mercado hoje, se comparado a 20 anos atrás, muito mais acirrado, tá? Se a gente fazer uma analogia, o famoso livro Oceano Azul, Oceano Vermelho, hoje o mercado de tela, treliça, com a quantidade de players que existe, a usina, players que trabalham com produtos assim não normatizados, com variações de tolas de passo abaixo do que seria a necessidade de uma norma. Então a gente tem um desafio muito maior. É um momento que esse mercado está muito mais amadurecido, né? Então, com essa quantidade maior de players, para a gente conseguir sair desse oceano vermelho muito mais competitivo para uma situação de outras possibilidades, aí vai muito o quê? Da criatividade do gestor, agregar valor aos produtos, mais serviço. O diferencial é agregando novas linhas de produtos, que nem no nosso caso, volto a dizer, a tela foi importante para a gente poder trabalhar novos canais que antes estava restrito a fabricante de laje. Hoje a gente consegue atender fabricante de laje, a gente consegue atender construtoras, empresas de piso industrial, fabricantes de pré-fabricadores de estruturas, né? Então a gente tem uma maior capilarização, né? Graças ao produto tela soldada, que não fazia parte do nosso portfólio até então, né? Se a gente fazer esse trabalho de ampliação da cesta de produtos, aliado a uma expertise que a gente tem de sempre ajudar o nosso cliente, a gente entende que é um caminho a ser seguido. O desafio existe? Ele existe, é um desafio muito mais difícil, mas a gente entende que essa diversificação, aliado a metodologias, a maneiras de ajudar o nosso cliente final a ter sucesso,
é o caminho que a gente sempre tem que seguir. Dica para o empreendedor, jovem empreendedor que está começando agora, nesse lugar distante do Brasil, qual dica que você daria para esse jovem empreendedor se seguir para ter sucesso? Pessoal, um detalhe importante, a chave do sucesso, meu saudoso pai sempre falava, é o chá. O chá é a chave do sucesso. Conhecimento, habilidade e atitude. Sem atitude a gente não tem sucesso. Então, se fica aí uma mensagem, invista no seu chá. Me fala uma frase final, uma ponderação final que você acha que é importante para quem está nos assistindo. Um investimento em conhecimento é fundamental. O conhecimento, eu refiro tanto a parte de gestão do negócio, como investimento em conhecer novas tecnologias, novos processos, investimento em buscar bons parceiros. Então, é isso que eu falo. Quer ter sucesso? Invista em conhecimento, aliado a buscar bons parceiros, que é o caso que a gente fez com o Léo. Tá de parabéns, Léo, que a gente iniciou um trabalho de 2 anos, né, para poder maturar esse estudo, que ele ficou condizente aí com o nosso planejamento de crescimento, né? A gente tem que dar um passo de cada vez. Se a gente der um passo muito grande, aí pode ser um erro fatal. Isso que eu falo. Às vezes você tem que dar um passo condizente, por mais que ele seja um passo pequeno, mas que ele seja um passo sólido. Você tem que subir um degrau por vez. E eu acho que com o Léo foi fundamental. A gente deu um passo apropriado ao nosso objetivo. Sim, e interessante que quando eu vim aqui a primeira vez, você estava com tudo muito claro na sua cabeça. Falou, olha, eu vou construir aqui, isso aqui eu vou ampliar, isso aqui vai ser o corredor. Isso é fascinante, porque o empreendedor que já enxerga na frente o que ele vai fazer. E tudo que você planejou, eu vi, aconteceu e seguiu da maneira que você planejou. Fiquei muito feliz e sabe que você pode contar sempre com a gente. Com certeza vamos ter muito sucesso juntos. Muito obrigado pela entrevista, parabéns aí para toda a equipe, pelo sucesso da Puma. Obrigado, Léo, obrigado pela oportunidade e com certeza vamos ter muito sucesso juntos aí. Obrigado.